Um abraço, torcedor de Assis. Um abraço, torcedor do Vale do Paranapanema. A partir de agora tem Bola na Rede. Com a apresentação de Reinaldo Nunes, o português, tem Bola na Rede. Com as notícias do esporte de Assis e região. Nesta quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023. 13 de setembro de 2023, uma quarta-feira, e o Bola na Rede está no ar, com a apresentação de Reinaldo Nunes, o português. E neste dia 13 de setembro, eu começo cumprimentando os jogadores de baralho, seja de truco, seja de cacheta, seja de buraco. Mas por quê? Porque hoje, dia 13 de setembro, comemora-se o Dia do Baralho e o Dia Nacional da Cachaça. Tudo a ver, né? Muita gente que gosta de um baralho também gosta da cachaça. Então, hoje dá para comemorar o Dia do Baralho jogando e tomando uma cachaça, que também é o Dia Nacional da Cachaça. Aos truqueiros, aos que jogam buraco, aos que jogam cacheta e aos que jogam 21 também. Enfim, todos os jogadores de baralho, parabéns pela data. Hoje é o Dia do Baralho e o Dia Nacional da Cachaça. Quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023, e a bola tá batendo lá no Gema. Tá tendo jogo no Gema hoje. Aliás, jogos hoje no Gema. Temos a Copa São Paulo às 7h. Se o vento, se a goteira, se a chuva deixou, o Gema foi palco às 7h. Não sei se já acabou, de uma partida de basquete masculino, categoria sub-16, entre Assis e Paraguaçu Paulista. A previsão era começar às 7h. Basquete masculino, Assis e Paraguaçu Paulista. E às 8h, a previsão era começar um vôlei feminino entre Assis e Maracaí. Nesse momento, então, se a previsão estiver correta, deve estar havendo vôlei feminino. As meninas de Assis, sub-16, contra as meninas de Maracaí. No Gema, entrada franca é a Copa São Paulo. Lembrando que amanhã, no Gema também, o Ginásio Municipal José Nigro, o Gema na Vila Xavier, amanhã, retomada da Copa Assis, a Copinha Assis, categoria infantil, amanhã a rodada dos times da Série Ouro. A rodada começa às 7h amanhã no Gema. Se a chuva, se o vento não danificaram o telhado do Gema. Amanhã, Série Ouro, Copinha Assis Infantil, 19h, sub-6, Tênis Clube contra Maximus B. São os dois times que abrem a rodada no sub-6 amanhã, 7h no Gema. Logo depois, categoria sub-10, tem ADPM São Caetano contra Moleque Travesso, categoria
categoria sub-10, amanhã no Gema. Serão 4 jogos amanhã. Depois tem 2 jogos do sub-12, Maximus contra PV 48, sub-12, e ainda ADPM São Caetano e Renascense. 4 jogos programados para amanhã, quinta-feira, dia 14 de setembro, no Ginásio Municipal José Nigro, o Gema, na Vila Xavier. Hoje, portanto, tem basquete e vôlei. Copa São Paulo, Assis e Paraguaçu no basquete, vôlei feminino, Assis e Maracaí. E amanhã tem Copinha Assis a partir das 7 da noite no Gema, com 4 rodadas. Uma sub-6 até 6 anos de idade. Dá gosto ver a molecadinha. Com até 6 anos de idade, não tem fundamento, não tem posicionamento, mas dá gosto de ver a molecada correr atrás da bola. Antigamente era bola pesada, né? Hoje a bola de futsal, antigamente era futebol de salão e a bola era pesada. Hoje é futsal e a bola pesa tanto quanto a bola de vôlei. Bola leve, antigamente era uma dureza, principalmente para quem era goleiro. Hoje, mais fácil, né? Então, amanhã, futsal, Copinha Assis, sub-6, sub-10 e sub-12, 4 jogos programados para amanhã no Ginásio Municipal Gema, o José Nigro, na Vila Xavier. E no final de semana, na segunda-feira, nós não tivemos a nossa transmissão, em razão de outros compromissos, e não divulgamos os resultados da rodada dos times varzianos da nossa região. Então vamos a eles. Em Platina, o Largados de Platina venceu o Real Master de Paraguaçu Paulista por 2-1 no sábado à tarde. União Assis ficou no empate com o Vila Alpínia no Leiteiro, em Cândido Mota. Unidos da Vila de Tarumã, jogando na Vila do Lago, em Tarumã, perdeu para o Inter da Viela de Assis por 2-1. No almoxarifado em Assis, União, Prefeitura Autolim Conte, goleou o Aston Villa por 5-0. No Brasilzinho, em Cândido Mota, o Fluminense de Assis também goleou o PSV de Assis pelo mesmo placar, 5-0. No Acruta, em Tarumã, jogo de 6 gols, 3 para cada lado. Empate entre Recreativo Tarumã e Colorado de Maracaí. No Cacídio Pinto, em Tarumã, o Real Tarumã foi goleado impiedosamente pela Esportiva de Cruzália, 8-1. Tivemos também na Ferroviária em Assis, o Napoli goleando o São Vicente de Assis também por 5-1. O jogo que aconteceria em Conceição de Monte Alegre, entre Monte Alegre e Sport Ribeiro, foi cancelado. No Clube dos 50, em Cândido Mota, o Master Cândido Motense empatou com o Juventude Flamengo em 1-1. Em Alexandria, no João Leopoldo, o Real Vasco de Assis venceu o Grêmio Alexandria por 4-2. Em Exaporã, Florínia venceu o Bela Vista de Exaporã por 3-1. No tiro de guerra, em Garça, o Pé de Cana de Garça, olha o nome do time, Pé de Cana de Garça, venceu o Master de Oscar Bressani por 3-1. No Aristeu Rocha de Carvalho, Derac em Assis, o PSG Vila Cláudia goleou a Portuguesa de Assis por 6-2. No Servinho, o Servinho foi surpreendido pelo Atlético Maracaí, 4-3 para o time de Maracaí. No Sindicato em Assis, Vilas, Atlético Clube e Grêmio Assisense ficaram no empate sem gols. E ainda em Pedrinhas Paulista, o Red Bull Pedrinhas perdeu para o Frutal do Campo de Cândido Mota por 4-3. E o jogo que aconteceria na Fazenda Canaã, em Tarumã, entre Golden Boys de Tarumã e o Atlético Cateto, foi cancelado. Essa partida não aconteceu. São, então, os resultados dos times varzianos que atuaram neste final de semana em Assis e no Vale do Paranapanema.
E o Campeonato Brasileiro, mesmo com data FIFA, ontem nós tivemos o Brasil vencendo o Peru pelo placar de 1-0 em Lima, e o Brasil é líder das eliminatórias para a Copa do Mundo. Venceu ontem o Peru por 1-0, gol do Marquinhos aos 44 do segundo tempo. Zagueiro Marquinhos marcou de cabeça. E ontem, data FIFA, hoje volta o Campeonato Brasileiro. Mas já para no final de semana também, porque no final de semana tem a Copa do Brasil, o primeiro jogo da Copa do Brasil, entre Flamengo e São Paulo. O primeiro jogo, você sabe, acontece no Maracanã, e o São Paulo não poderá ou não deve contar com o Arboleda, que saiu lesionado ontem defendendo a seleção do seu país. Ainda é dúvida. Informações contraditórias. Uns afirmam que a lesão não foi grave e que ele pode jogar. Outros afirmam que dificilmente o Arboleda estará em campo para enfrentar o Flamengo no domingo no Maracanã, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Lembrando que o São Paulo não tem esse título ainda na sua galeria de troféus. E hoje, retomada do Campeonato Brasileiro, exatamente entre os dois times que farão a final da Copa do Brasil. O Flamengo recebe o Atlético Paranaense às 9h30 da noite e ainda o São Paulo já está em Porto Alegre porque 9h30 da noite enfrenta o Internacional de Porto Alegre. São, então, os jogos programados para a noite desta quarta-feira, válidos por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. O São Paulo vai a Porto Alegre pegar o Internacional, enquanto o Flamengo recebe o Atlético Paranaense. Lembrando que o Campeonato Brasileiro, que parou por 2 rodadas em data FIFA, tem 22 rodadas disputadas. O Botafogo lidera com 51 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado com 41. O Grêmio de Futebol Porto Alegrense, com uma rodada a menos, tem 39. O Flamengo tem 22 jogos e tem 39. Se vencer hoje, pode assumir a vice-liderança, o Flamengo. O quinto é o Fluminense, do técnico da seleção, Fernando Diniz. O Fluminense tem 38 pontos, mesmo a 38 pontos, e na sequência vem o Bragantino, com 36, é o sexto colocado. Na sétima posição, o Atlético Paranaense, que é o adversário do Flamengo hoje, tem 34 pontos. O oitavo colocado é o Fortaleza, tem 32 pontos. Na nona colocação, o Atlético Mineiro tem 31. O Cuiabá é o 10º com 28 pontos. O São Paulo é o 11º com 28 pontos. O Cruzeiro, 12º com 26. Mesma pontuação do Corinthians, que é o 13º e tem um jogo a menos. E mesma pontuação do Internacional, que recebe São Paulo. Na 15ª colocação, o Goiás. O Goiás tem 25 pontos. Na 16ª colocação, primeiro time fora da zona de rebaixamento, está o Bahia, com 22 pontos. O Santos é o primeiro do Z4, da zona de rebaixamento, com 21 pontos. O Vasco é o 18º com 17. O América Mineiro tem 16. E o Coritiba de Curitiba tem 14 pontos. É o último colocado, é o lanterninha do Campeonato Brasileiro. A rodada aqui começa hoje, com os jogos que já destaquei, entre Flamengo e Atlético Paranaense, Nacional e São Paulo. Ainda terá amanhã Santos e Cruzeiro, jogo extremamente importante para o time da Vila Belmiro. Amanhã também tem Fortaleza e Corinthians. No Ceará, também Curitiba e Bahia. Amanhã, 9h30 da noite, Grêmio
E também na sexta-feira, Cuiabá e América Mineiro. Na sexta-feira também, o Palmeiras recebe o Goiás. Encerrando a rodada, o Vasco, no sábado, 4 da tarde, tem um clássico com o Fluminense. E para finalizar de fato, o líder, no sábado, 9 da noite, joga em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. São, então, os jogos programados e a atual classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, o Brasileirão. Lembrando, para você que gosta de um vôlei, equipes femininas de Assis e Maracaí se enfrentando agora no Gema, categoria sub-16. Tivemos na abertura da rodada dupla, basquete masculino, Assis e Paraguaçu Paulista. E amanhã, na Copinha Assis, 4 jogos de futsal. São, então, as informações do esporte com o Bola na Rede, que você conferiu na apresentação, produção e responsabilidade de Reinaldo Nunes, o português. São as notícias do esporte de Assis e região. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima noite de quarta-feira e um abraço. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo.